Presidente, na realidade, o meu questionamento quase que já foi respondido pelo doutor Rogério, que vem exatamente nessa direção, do ativismo no judiciário, né? Uma coisa que tem deixado algumas preocupações. Eu tenho lido já manifestações de juristas, de advogados, que estão a condenar essa atitude, né? Quando se pretende, numa nova interpretação, de repente, manter pessoas em condições que normalmente não seriam mantidas. E assim nos preocupa muito o que está acontecendo nesse momento, quando na Operação Lava Jato, por exemplo, a gente percebe que só estão sendo liberados aqueles que fazem uma delação premiada. Então, eu não sou jurista, eu estou aqui como alguém, como observador, e a preocupação é essa, quer dizer, essa é a nova regra que a Justiça vai colocar, uma vez investigada, uma vez pedido a prisão preventiva, a pessoa, se não for colaboradora, ela não vai mais sair da cadeia. É sobre esse ativismo aqui que nós estamos a falar. Essa semana mesmo, parece que um dos procuradores, numa audiência pública, deixou até vazar esse tipo de coisa. Não, se o cidadão não fizer aí uma colaboração, ele não merece ser solto. Quer dizer, a situação tem merecimento para ser solto ou vai se observar a lei para ser solto? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Senhoria. Com a palavra, o interpelado para a sua resposta ao questionamento feito pelo senador Mário. Acho que o senador Dário quer fazer um... Presidente, Vossa Excelência pode me inscrever, por gentileza, também? Senhor presidente, senhores senadores, senador Blairo, eu não integro a força-tarefa da Lava Jato. Atuo em matéria penal no Rio de Janeiro, mas não integro nem a força-tarefa que cuida deste caso de tantas proporções no estado do Paraná, nem o grupo que assessora o procurador-geral neste caso, quer seja junto ao Supremo Tribunal Federal, quer seja o grupo que assessora o Procurador-Geral junto ao Superior Tribunal de Justiça. São três grupos que compõem diferentes facetas deste esforço, A força-tarefa, na verdade, são três forças-tarefas, e eu não integro nenhum dos três desses grupos. Não tive notícia sobre essa referência de um colega a respeito de só merecer a liberdade aquele que colabora com a justiça, mas, assim, posso... embora não conhecendo o contexto em que esta observação foi feita, dizer que com ele não concordo. As regras para prender no curso do processo ou por força de uma condenação estão claramente traçadas pelo legislador, né? A Constituição e as leis estabelecem com muita clareza quando é possível a medida extrema de cercear a liberdade no curso do processo de alguém que ainda não se sabe culpado ou inocente, e essa é uma medida de enorme excepcionalidade. Não faz tanto tempo, em 2008, o Congresso fez uma ampla reforma no Código de Processo Penal para tornar mais explícito que não se admite num Estado democrático de direito que se imponha prisão no curso do processo, quando for possível garantir o processo e a persecução penal através de medidas que sejam menos invasivas, e esta foi uma evolução importante no sentido de um processo penal mais democrático. É preciso que estejam presentes os pressupostos que a Constituição e a lei estabelecem para que alguém seja mantido preso no curso do processo, e este é o controle que se faz. De outro lado, eu não sou contrário à premiação penal,
E a premiação penal não é uma novidade, nem no mundo, nem no Brasil. E a colaboração premiada, que hoje é tão presente no noticiário, sequer é a única nem a mais comum forma de premiação penal. O direito penal, ele como técnica, não cumpriria as suas funções se ele fosse limitado à sanção. A verdade é que o direito melhor funciona quando ele combina mecanismos de estímulo com mecanismos de punição. Se isso é evidente no direito privado, se isso é mais natural no direito privado, que é centrado na ideia do estímulo, isso não é menos verdadeiro no direito penal. A proteção dos bens jurídicos sensíveis que o direito penal tem por tarefa, ela não se realiza plenamente sem alguns mecanismos de estímulo. É tradicional no direito penal brasileiro, por exemplo, a atenuante pela confissão. Está no Código Penal desde a década de 40, no começo da década de 40. Atenuar a pena pela confissão é premiação penal. É tradicional no direito brasileiro, e está no Código Penal desde a sua redação original em 1940, diminuir a pena pelo arrependimento posterior. O Código Penal prevê a possibilidade de não aplicar a pena no peculato culposo quando há reparação integral do dano. A legislação penal prevê a extinção da punibilidade no crime contra a ordem tributária, essa já é uma inovação da década de 90, quando pago integralmente o tributo. Então, a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, a atenuante da confissão, a causa de diminuição do arrependimento posterior, são todas formas de premiação penal. A colaboração premiada, que está na Lei de Proteção de Testemunhas, que está na Lei de Crimes de Repressão a Organizações Criminosas, e que hoje tanto se fala, é mais um instrumento do repertório de técnicas que o direito oferece para que se combine mecanismos de estímulo e mecanismos de proteção e de punição para uma proteção mais eficiente para os bens jurídicos tutelados. Não me parece que isso seja um mal. Me parece que a gente precisa ter a grandeza de usar esses instrumentos com sabedoria. E aí, em relação ao ativismo, só mais uma palavra, não é raro ouvir que o século XIX, a partir das revoluções democráticas, foi o século do Congresso. O momento de instauração das democracias se fez com o fortalecimento do poder do povo, e este poder do povo é melhor espelhado no Congresso e no Parlamento. Se diz também com muita frequência que o século XX foi o século do Executivo. A tarefa de desenvolver no século XX exigiu uma expansão do Executivo e uma atuação proativa do Executivo. Mas é possível também dizer que o século XXI tem sido o século do Judiciário. E o ativismo é hoje uma realidade. E a gente precisa conviver com a realidade e saber lidar com essa realidade. A questão já não é mais discutir se concordamos ou discordamos com o ativismo. Acho que o problema hoje é como conciliar o ativismo com o compromisso com a democracia. Como controlar o ativismo, como racionalizar o ativismo, como garantir que o ativismo seja racional e democrático. E eu acredito que isso é possível.